Prezados alunos, vamos continuar resolvendo a nossa prova do vestibular da UFRR 2019, as questões de física, né? Vamos para a questão 32. Vamos agora para a questão 32. A questão 32 diz isso. Considere três fontes sonoras, X, Y e Z, mostradas no desenho que vocês estão vendo aí no slide, né? Y e Z produzem cada uma onda sonora de mesma amplitude e comprimento de onda lambda. A fonte X produz um som com o mesmo comprimento de onda lambda, porém com o dobro da amplitude da onda Y. Considere que Y e Z, as ondas produzidas estão em fase, né? E que na fonte X a onda é defasada em 180 graus. Marque a alternativa que mostra a amplitude da onda resultante em um ponto P, situado a uma distância lambda da fonte Z, conforme a figura abaixo. Então, vocês estão vendo aí na figura que você tem a fonte X aí, que é uma fonte emissora, que está a uma distância lambda, que é o comprimento de onda da fonte Y, né? A fonte Y também está a uma distância lambda da fonte Z, e elas vão produzir nessas ondas até o ponto P, né? Para resolvermos essa questão, vamos fazer uma revisão sobre ondas. Então, onda, pessoal, é qualquer perturbação que se propaga em um meio e tem como propriedade fundamental o transporte de energia sem transportar matéria, né? Coloquei também o conceito de pulso, que é qualquer perturbação que ocorre em um meio. Coloquei o conceito de fonte emissora, que é quem gera a perturbação. Coloquei o conceito de ondas mecânicas, que são aquelas originadas pela deformação de uma região, de um meio elástico, que para se propagarem necessita de um meio material. As ondas mecânicas, pessoal, elas não se propagam no vácuo. Um exemplo é o som. O som, se não tivesse o ar, eu não conseguiria estar falando aqui com vocês, né? O som precisa de um meio para se propagar, e o ar é um meio. As ondas sonoras, elas são vibrações que, ao penetrarem ao nosso ouvido, produzem sensações auditivas, né? Elas desempenham um papel muito importante em nosso cotidiano e possuem características que podem nos auxiliar constantemente, né? Então, já foram... A onda sonora, pessoal, sempre caiu nas provas anteriores do vestibular. E o conceito básico é esse, né? Que o som é uma onda mecânica, uma onda que precisa de um meio de propagação, né? Ela é tridimensional, propaga-se em todas as direções e é longitudinal. O tipo de vibração dela é paralela à sua propagação. Coloquei aí no slide para vocês que tem uma pessoa balançando uma corda que está presa em uma parede, né? Você vê que a onda sobe e depois desce, sobe e desce, né? Então, o ponto mais alto dessa onda é chamado de crista, né? E o ponto mais baixo é chamado de vale, né? Essa altura da crista e do vale é chamada de amplitude, que seria a altura da onda, né? E a distância entre uma crista e um vale, ela é chamada de comprimento de onda. Se você pegar um círculo, uma circunferência, é justamente quem? O diâmetro. O comprimento de onda, pessoal, a gente representa pela letra grega chamada lambda, né, que é um Y virado ao contrário, né? Ela vai ser a distância percorrida pela perturbação para realizar essa oscilação, né? Ou seja, o comprimento da onda ela vai de um ponto mais alto ao outro da onda, né? Ou seja, de uma crista a outra, e ela é medida em metro, né? A amplitude da onda é justamente aquela altura, né, que eu falei para vocês, a altura da crista ou do vale, né? Ela também é medida em metro. Temos também o período, né, que é o menor intervalo de tempo para que essa perturbação percorra num comprimento, né? Então, você fazer para ela dar uma volta completa, é o período, né? E tem a frequência, que é o número, né, de comprimento de ondas que a perturbação percorre num determinado intervalo de tempo. Então, a frequência é a quantidade de ondas que pode ocorrer durante um período, né? Um determinado intervalo de tempo, né? Coloquei para vocês também, pessoal, a relação entre a frequência e o período. A frequência, ela é inversa do período. O período é tempo, é medido em segundos. E a frequência é o inverso. Se é o inverso, você vai ter ali a divisão entre 1 sobre o segundo. E esse valor, 1 sobre o segundo, é uma unidade de frequência que a gente chama de Hertz. Hz, né? Hertz, Hz, é a frequência, é a unidade de frequência de uma onda, né? Período
tempo é segundo. E a frequência é o inverso do período. Então, hertz é quem? É o inverso do segundo. Coloquei também o conceito de velocidade de propagação, né? A gente sabe que a velocidade normal quem é? Distância percorrida pelo tempo gasto, né? A nossa distância percorrida pela onda é o comprimento e o tempo é o nosso período. Como o período é o inverso da frequência, então tu vai ter ali, velocidade vai ser igual a quem? V vai ser igual a lambda, que é o comprimento de onda, né? Vezes a frequência. Então essa é a nossa velocidade de propagação de uma onda. Coloquei também para vocês, pessoal, essa questão que nós estamos vendo é uma questão de interferência. A interferência é conhecida como o princípio da superposição de onda, né? Ele diz que quando duas ou mais ondas se propagam simultaneamente no mesmo meio, vai haver a superposição de onda, ou seja, elas vão se cruzar. Se elas tiverem a mesma fase, ou seja, estiverem todas para cima, quando elas se cruzarem, vai fazer uma fase maior, ou seja, se ela tem amplitude A e a outra amplitude A, quando elas se encontrarem, vai ter uma amplitude 2A, e depois elas continuam com a sua mesma amplitude normal. Essa interferência, quando você soma as amplitudes, é chamada de interferência construtiva. Então, pessoal, sobre a interferência destrutiva, é um conceito que a gente vai ter que usar para resolver a questão, né? A interferência destrutiva, ela ocorre quando duas ondas que se encontram têm fase diferente, de forma que uma aniquila a outra, ou seja, uma está com a concavidade para baixo, né, que ela está em fase, e a outra está com a concavidade para cima, que ela está defasada. Então, ao se encontrar, se uma tiver amplitude 3 e a outra amplitude 2, quando elas se encontrar, elas vão subtrair, né? Se a que está em fase é 3 e a que está defasada é 2, ao se encontrar, 3 menos 2 dá 1. Então, a onda ali naquele encontro vai dar amplitude 1. Depois elas vão continuar com a sua mesma amplitude, né? Aqui tem 3, continua com a sua amplitude 3, a que tiver defasada de amplitude 1, continua com a amplitude 1, né? Então, esses conceitos, pessoal, de interferência construtiva e interferência destrutiva, é o que a gente vai ter que usar para resolver essa questão 32. Para resolver a questão, fiz um gráfico, coloquei no slide aí ao lado para vocês darem uma olhada, né? Aí, se você olhar, você vê que a onda X, ó, a fonte X está produzindo uma onda defasada em 180 graus, por isso que ela é para baixo, né? Só que a amplitude dela é o quê? 2A, né? Então, lá tem um comprimento de onda lambda, né? Ela vai percorrer aí de X a Y. Quando chega em Y, Y é uma fonte que produz uma onda Y, né? Só que em fase, né? Uma onda Y em fase com amplitude A e comprimento de onda lambda. Então, entre Y e Z, você vai ver que tem uma interferência de ondas, né? A onda X e a onda Y. Só que acontece o quê? Essa interferência, ela é uma interferência destrutiva, justamente por causa, elas estão em sentidos opostos, né? Uma está em fase e outra defasada. Como a defasada, a amplitude é 2A e a em fase é A, então a amplitude resultante aí vai ser o quê? 2A menos A é A, né? Então a gente vai ter uma amplitude resultante de A. Quando chega no ponto Z, Z produz também uma onda em fase, né? De amplitude A e comprimento de onda lambda, né? Aí você verifica no gráfico que Z e Y estão no mesmo sentido, né? Ou seja, estão em fase. Então, nós temos aí uma interferência construtiva. O que vai acontecer? Quando elas se cruzam, a amplitude, né, vai somar. Então, a amplitude da onda Z mais a amplitude da onda Y vai somar e vai dar uma onda, né, construtiva de amplitude 2A nesse ponto. Mas também vão ter o quê? A interferência da onda X. A onda X, como ela está defasada, está em sentido oposto aí, e a amplitude é 2A, então quando ela se cruzar, a nossa amplitude resultante vai ser quem, pessoal? Vai ser a amplitude da onda Y, que é A, mais a amplitude da onda Z, que é A, menos a amplitude da onda X, que é 2A, porque ela está defasada. Então, se você pegar aí a amplitude resultante, A mais A, 2A. 2A menos 2A dá 0. Então, a nossa amplitude resultante, né, no ponto P, dessas três ondas, vai ser a letra T, que é 0. Né? Então, resolvemos uma questão, né? Vimos que é uma questão de interferência de ondas, né? Onde nós temos aí
duas ondas construtivas, né? Ou duas ondas, né, que formam uma onda construtiva, é uma interferência construtiva, e quando se junta com a onda X, aí essa interferência fica uma interferência destrutiva.